A Vida Além da Sepultura, capítulo 59. Então vamos a mais uma pergunta a Atanagildo, ao espírito, Atanagildo, que se encontra lá na metrópole do Grande Coração. Pergunta: supondo que nós pudéssemos contemplar a metrópole do Grande Coração usando de uma aeronave terrestre, qual seria, por hipótese, o panorama que então vislumbraríamos do alto? Responde Atanagildo: quando eu me sirvo da volitação para ingressar na atmosfera terrestre, que o espírito no corpo astral, ele não anda com as pernas, ele, dependendo do grau dele, ele nem anda com as pernas, nem sai do lugar. Mas dependendo já da evolução dele, ele volita. Então, quando eu me sirvo da volição para ingressar na atmosfera terrestre, ou então para me afastar em vista a outras comunidades astrais, a metrópole surge, a minha visão, a semelhança de um precioso trabalho de ouriversaria, talhado diretamente num bloco de diamantífero, pois as edificações lembram delicados enfeites de cristal e porcelana inundados de um azul celeste de suave luminosidade. Então, eu me deixo levar pela imaginação, configurando a metrópole igual a um estojo diáfano, luminescente, como essas caixas de celofane que muito usam as floriculturas da terra, quando lhes vemos as flores na transparência de papel acetinado. Apesar de os contornos geométricos serem em forma de um heptágono, tudo faz lembrar, na metrópole, um amoroso coração de luz esvanecente e suspenso na massa astralina. Trata-se de maravilhoso espetáculo impossível de vos descrever com os recursos limitados da linguagem humana. É um cenário de fadas pendente do espaço e atado por 7 fitas de luzes coloridas que jorram das sete torres do templo e depois se entrelaçam no alto, em torno de um facho de luz amarelo-dourado que se abre no céu, à altura do templo religioso. O conjunto completo da cidade astral, do Grande Coração, além da aura que vai do azul claríssimo até o suave lilás, tem um halo luminoso que recrudesce de luz e então aviva alguns tons sobre outros, conforme a maior ou menor intensidade das correntes magnéticas, que se intercambiam em surpreendente vivacidade e descem das zonas superiores daquela região. Então vamos a mais uma pergunta, ainda no capítulo 59. Pergunta feita ao espírito Atanagildo. Aqui é a psicografia do médium Hercílio Maes, do ano de 1957, tá? Muita coisa já evoluiu aqui, e lá, astronomicamente, já evoluiu. Então vamos à pergunta. A denominação da metrópole do Grande Coração foi lhe dada devido a essa semelhança com um coração quando vista à distância? Responde Atanagildo. A denominação veio da ideia de se fundar uma colônia de socorro espiritual no seio astral selvático em sentido perpendicular ao Brasil, e que significasse um coração sediado nas trevas do sofrimento espiritual. No entanto, a sua configuração biográfica, se assim posso me exprimir, fundamenta-se na forma de um heptágono, como disse anteriormente. Ou seja, um polígono de 7 lados, cuja forma geométrica rege
a harmonia e a edificação de toda a metrópole. O próprio templo, que é a ferição central da comunidade, foi edificado com a exigência de 7 torres, que também se afinizam às medidas heptagonais da cidade. Da antiga denominação de Pequeno Coração, que ficou popularizada entre os primeiros povoadores, passou a se tornar conhecida como a metrópole do Grande Coração, assim que o agrupamento foi crescendo e se tornando uma coletividade de maiores responsabilidades espirituais. Mais tarde, devido à capacidade e ao espírito sacrificial de seus moradores, mereceu então a inspeção de elevados espíritos sediados nos planos superiores, os quais não só louvaram os trabalhos da comunidade, como ainda ligaram-na diretamente ao departamento angélico responsável pela evolução espiritual do Brasil, que se filia, consequentemente, à hierarquia diretora da América do Sul. Depois disso é que foi traçado o plano do Templo Augusto, com as 7 torres, em situação à velha Casa de Orações, que só podia operar enviando vibrações cordiais ao astral inferior. Sob a inspiração direta desses elevados arquitetos do alto, que conhecem como senhores do pensamento disciplinado, os edificadores mentais de nossa metrópole submeteram a substância destinada ao templo a processos que não estou autorizado a revelar-vos, demorando-se principalmente na construção da torre principal, que se volta para o Oriente, onde se encontra o elemento divino, que representa o canal de união do nosso plano com a fonte dadivosa das comunidades angélicas da 7ª esfera. Imagine, 7ª esfera. Uma coisa absurdamente evoluída. A gente jamais teríamos condições de entender o que é isso, vivendo nesse mundo, talvez até vivendo no plano astral. É por isso que à noite, quando vejo a metrópole à distância, ela me parece prodigioso mundo de fadas suspenso na região superior, como se o céu se abrisse, deixando ecoar a encantadora pirâmide de luz, cujo ápice cintila como trêmulo fio de luz colorida, pendente das mãos de dadivoso anjo. Então, melhor se pode verificar o efeito divino do magnetismo angélico que flui do alto, pois cada uma das torres cintila em matizes diferentes que depois convergem para a cúpula do santuário, né? E se polarizam num branco imaculado que revitaliza e sublima o energismo das criaturas que se encontram presentes no interior do templo. Então é isso, meus amigos. O planeta Terra não está à deriva. Existe uma administração no mundo superior. Só que nós estamos aqui sujeitos a nós mesmos por enquanto. Quer dizer, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas ambições. Né? Por isso o mundo ainda é essa catástrofe moral, espiritual que vivemos. Guerras, morte por toda parte, todo tipo de crime, dos mais perversos que a gente possa imaginar e nem poder imaginar, ainda existe no planeta Terra. Então nós somos isso ainda porque a grande maioria ainda vibra nessa sintonia. Mas isso vai mudar. Vai demorar um tempo? Vai. Porque Jesus disse que nenhuma dessas almas que Deus deu a ele se perderia. E ele sabe quem são. Claro que vai haver um expurgo. Né? Essas almas que não aceitarem Jesus, ficarem renitentes no mal, elas vão ser expurgadas para mundos mais inferiores. Outros planetas, outros planos. Mas vamos em frente. Aqui encerramos então o capítulo 59 do livro A Vida Além da Sepultura.